Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor, queridos. Pegue já a sua Bíblia aí nas mãos. Em nome do Senhor Jesus. É um prazer, é uma honra estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Que possamos nessa hora meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser dada a ela, né? A devida atenção, a devida consideração, porque é a palavra de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem hoje, queridos, é Deus quer minha atenção. Aleluia. Você pode repetir comigo? Diga assim: Deus quer a minha atenção. A minha atenção. Pronto. Deus, Ele espera a minha e a tua atenção. Amém. E nós vamos entender pela palavra do Senhor que desde a antiguidade, Deus tem se manifestado para que possamos dar a Ele atenção. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia nessa hora e já abri-la em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e o versículo de número 10. Primeira epístola, segundo escreveu Pedro, no capítulo de número 4 e o versículo de número 10. Quero contextualizar esse tema. Deus quer minha atenção e requer de nós um pouquinho de paciência, porque precisamos sair daqui edificados pela palavra. Amém, queridos? Amém. 1 de Pedro, capítulo 4 e o versículo de número 10. Diz da seguinte forma: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus tem concedido a nós dons, cada um tem tido de Deus habilidades para desenvolver a obra. Mas eu quero chamar a atenção de você, meu querido e minha querida, para uma palavrinha, tá? Que é mencionada por Pedro, que é a palavra multiforme graça. Deus, segundo o que Pedro registra aqui, ele tem uma graça multiforme. Multiforme que tem várias formas. Amém? Quando a gente fala de graça, queridos, nós temos uma definição de graça que é o favor imerecido. É aquilo que a gente recebe e não merece. Graça é o favor imerecido. Você pode repetir comigo? Diga: graça é o favor de Deus para mim sem eu merecer. Amém? Amém. Isso é graça. Graça é aquilo que Deus faz por nós sem nós merecermos. Então tudo que Deus faz por nós e que nós não merecemos se chama graça. A graça de Deus, segundo segundo Pedro, ela é multiforme. Ela é multiforme e nós vamos entender o porquê, tá? A graça do Senhor, ela se manifesta de diversas maneiras. Amém? Como por exemplo, quando nós nos encontramos enfermos e pedimos a Deus cura, Ele nos cura. Sim. Mas Ele nos cura porque a gente merece ser curado? Não. Não, porque é a graça que está aí. Amém. Amém? Amém. É a graça que está sendo evidenciada de Deus para nós. Às vezes a gente até faz algumas extravagâncias, né? Com sal, com a gordura e com açúcar. A culpa da enfermidade quem é? Diga, é minha. Mas Deus nos cura. Cura, sim. E Ele cura por causa da Graça. Eu não mereço ser curado, não é? Não. Mas Deus nos cura por causa da graça. Amém. Por exemplo, um livramento. Não é para a gente sair 3 horas da manhã e passar lá pelas quebradas. Quem conhece as quebradas? As quebradas daqui eu não conheço muito não, mas lá no Rio eu conheço as quebradas lá violentas, viu? Não é para passar pelas quebradas porque é perigoso. 3 horas da manhã. Aí o homem de Deus, a mulher de Deus resolve 3 horas da manhã passar pelas quebradas. É perigoso? É. Mas Deus livra. Livre. Por causa do quê? Da graça. Por causa da graça. Amém. Porque é um favor que a gente não merece, mesmo colocando os anjos na prova. Você sabia que a gente coloca os anjos na prova?
É para a gente passar por um lugar seguro, a gente passa por um lugar perigoso. Aí Deus manda um anjo lá. Aí o anjo tem que vir correndo para poder livrar a gente. A gente coloca os anjos na prova, irmão. Quem está entendendo o que é graça? Graça é o favor imerecido. Por exemplo, Deus nos faz vasos para a sua glória, sim ou não? Sim. Deus nos usa para as pessoas. Sim. Deus nos usa para profetizar. Deus nos usa para uma revelação. Amém. Deus nos usa para aconselhar. Sim. Nós nos tornamos vasos. Mas é porque a gente merece? Não. É pela Graça. graça. Você está entendendo, né? Sim. A graça é multiforme, segundo o que Pedro está dizendo. Agora eu quero mencionar, queridos, a maior manifestação da graça de Deus de todas. A maior de todas. E a maior manifestação da graça de Deus para nós é Ele, pessoalmente, resolver falar com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Por que Deus iria querer falar com a gente? Um povo tudo defeituoso. É ou não é? Já olhou pelo nariz aí de quem está do teu lado? Já olhou pro cabelo? Um povo tudo cheio de mania. Nós somos assim ou não somos? Somos. Um povo cheio de manha. É ou não é? Um povo cheio de mazela. Por que Deus iria querer falar com a gente? Simplesmente por causa da? Graça. É um favor que a gente não? Merece. Para mim, o que há de mais relevante na graça de Deus é a vontade dele falar com a gente. Aleluia. Isso é algo, Aleluia. meu Deus. Pensa a gente cheio de defeitos, Deus querendo falar com a gente. Pensa a gente cheio de erros, cheio de falhas, e Deus querendo falar com a gente. Aleluia. Isso é uma grandeza de Deus tamanha. Só Ele poderia ser Deus mesmo, viu? Porque se eu fosse Deus, eu não ia querer falar com você não. Eu ia querer ficar na minha santidade lá, bem longe. Mas porque eu não sou Deus, e glórias a Deus por isso, e Deus é Ele, Ele é ímpar, não existe outro, Ele manifesta a sua graça querendo falar conosco. Amém. E isso para nós tem que ser um motivo assim de muita alegria. Aleluia. Porque essa é a maior manifestação da graça de Deus. Deus quer a minha e a tua atenção. Esse é o tema da mensagem. E eu quero dar exemplos aqui de alguns momentos que Deus faz, queridos. Olha, Deus faz de tudo para chamar a atenção. Você imagina uma criança que quer chamar a atenção. A criança que quer chamar a atenção dá um chute na canela? Sim ou não? A criança que quer chamar a atenção fica puxando a roupa? A criança que quer chamar a atenção vira cambalhota? A pastora Helena já falou de criança que ficou pelada para chamar a atenção. A criança para chamar a atenção começa a dançar e cantar? Sim. A criança para chamar a atenção sobe nas cadeiras? Sim. A criança para chamar a atenção faz qualquer coisa. Não é assim? Me parece até que Deus é como uma criança. Porque o que Deus faz para nos chamar a atenção, queridos, é extraordinário. Vamos viajar na palavra do Senhor e ver o que Deus é capaz de fazer para chamar a nossa atenção. Por que Ele iria querer chamar a nossa atenção, gente? Um povo tão falho. Simplesmente por causa da Graça. graça. Diga, a graça A graça me alcança. me alcança. Amém, queridos? Amém. Vamos nos reportar lá no tempo de Moisés. Moisés, aquele homem, né, tirado das águas, o que significa literalmente o nome Moisés, vive lá no palácio, aprende das ciências egípcias. Deus organiza tudo, tira ele dali do Egito, ele vai lá para o deserto de Midian. E olha só que interessante que está em Êxodo 3, 2 e 6, diz assim, olha. Êxodo capítulo 3, versículo 2 e versículo 6. O versículo 2, a parte A do versículo diz: apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Veja, queridos. Deus, para chamar a atenção de Moisés, ele veio. O texto registrado aqui pelo próprio Moisés, foi Moisés que escreveu isso, diz que era o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, aí é a Jesusfania,
é a aparição de Jesus no Velho Testamento, que é o próprio Deus. O texto diz que a presença de Deus é manifesta num fogo, numa sarça, mas esse fogo não consumia a sarça. Deus não poderia falar algo com Moisés: Moisés! Mas não. Primeiro ele apareceu como um fogo lá no meio da sarça. Chamou a atenção de Moisés a ponto de Moisés querer chegar perto. Para depois Deus falar com Moisés e manifestar da sua glória, como diz o versículo 6, que Deus diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se manifesta a Moisés inicialmente por uma sarça pegando fogo. Mas o fogo não consumia a sarça. Deus poderia simplesmente falar com Moisés. Deus não falou com Moisés? Mas precisava um fogo, uma sarça. Precisava criar aquela cena mirabolante. Aquele negócio assim para deixar o homem impressionado, assustado. Precisava. Sabe por quê? Porque em muitos casos nós estamos distraídos. E nós da geração de hoje andamos mais distraídos ainda. Pensa como tem coisa para nos distrair. Deus quer falar conosco ainda hoje? Sim. Porque Ele não perdeu a graça. Amém, Senhor. O favor imerecido ainda está em vigor. E Ele é para a gente. Mas Deus está querendo chamar a nossa atenção. Talvez Ele esteja chamando a nossa atenção e a gente não esteja dando a atenção. Veja Elias, queridos. Lá em 1 Reis, capítulo 19, Elias estava dentro de uma caverna. Ele estava com medo. Elias estava com medo. Porque Jezabel estava promovendo uma arruaça terrível no meio do povo de Deus. Já havia matado vários profetas. Já havia causado um caos terrível nas terras de Deus. E agora Elias, com medo, se esconde dentro de uma caverna. E olha que interessante, Deus queria falar com Elias. Mas o que Deus faz primeiro? Capítulo 19, versículo 11 a 13 diz assim, que no versículo 11, na parte B, diz: um grande e forte vento. Olha, veio um grande e forte vento, a ponto de que as pedras, as penhas, se fendiam, rachavam ao meio com esse vento. Pensa um vento forte para rachar uma pedra no meio. Eu nunca vi um vento que causasse um negócio desse. Veio um vento forte, impetuoso, e diz que fendia os montes e despedaçava as penhas. Mas o texto diz: porém o Senhor não estava no vento. Olha que coisa interessante. Deus está querendo ou não está querendo chamar a atenção de Elias? Por que Deus já não falou logo? Elias! Primeiro Deus manda um vento, aquele vento causando uma arruaça. O texto diz que depois veio um terremoto. Um terremoto. Quem já ouviu falar de um terremoto? O terremoto que provoca os abalos sísmicos. Existe a escala Richter, que faz uma medição de 1 a 10. E essa escala define qual é o grau de abalo. 5 pontos, 6 pontos. Já houve abalos de 8 pontos na escala Richter. Queridos, quando isso acontece, não fica um prédio de pé. Não fica um prédio. Já aconteceu isso muito lá para a Europa, lá para a Ásia. Acontece muito. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos, né, esses tipos de abalo. Mas isso é algo terrível. Por quê? Porque não fica nenhuma estrutura de pé. Pensa que primeiro vem um vento que abala as penhas, que abala as pedras, que abala as montanhas. Depois vem um terremoto. E o texto diz: mas o Senhor não estava no terremoto. Aí agora o texto diz que veio um fogo. Imagina um fogo. Mete medo, fogo, sim ou não? Sim. Veio um fogo.
o texto diz, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz tranquila e suave. Quer dizer, Deus queria chamar a atenção de Elias, sim ou não? Um vento daquele, abalando tudo. O sujeito já começou a ficar nervoso. Tremor de terra. Aí o sujeito começou a ficar desesperado. Fogo. Aí agora o cara já está gritando. É ou não é? Para depois vir uma voz mansa. Isso, parece que Deus está brincando com Elias. Deus, ele mete um terror terrível no cara, meu irmão. Para depois vir assim, meu filho. Pensa se fosse você dentro dessa caverna sozinho. O vento vindo derrubando tudo, meu Deus do céu. Depois vir um terremoto. Para depois vir aquela voz mansa e suave. Não parece um negócio assim de uma brincadeira de criança? Quem que já pegou uns bichinhos, uns petzinhos para ficar brincando? Quem nunca pegou um petzinho e rolou ele para lá e para cá? Né? Quem nunca brincou com formiga? Eu pegava os palitinhos de palitar dentro e ficava tentando espetar as formigas. Só que eu não acertava, né? Porque a minha mira não era muito boa. Aí eu ficava nervoso e eu pisava. Aí o pezão desse tamanho, né? Aí acabava com a raça delas tudo de uma vez. Pensa como Deus parece um menino querendo se relacionar, querendo chamar a atenção, querido. Deus não poderia vir com a sua voz mansa, Elias. Pronto. Mas por que tem que vir primeiro uma ventania, depois um terremoto, depois um fogo? Porque Deus está querendo chamar a nossa atenção, queridos. Pensa como Deus, ele é magnífico. Jó, como Deus chamou a atenção de Jó? Jó no capítulo 38, versículo 1 diz assim: depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Você sabe o que é um redemoinho? Quem já ouviu falar nos furacões? Lá nos Estados Unidos cada um deles tem nome. É o Ninho, Laninha e tantos outros aí. Um redemoinho, queridos, é um furacão. Aquele negócio vai sugando tudo que está. Por onde ele passa, ele vai sugando tudo e aquilo fica girando lá. Pareceu um furacão para Jó, queridos. Imagina. E agora, de dentro daquele furacão, Deus começa a falar: por que o furacão? Por que tem que deixar o sujeito quase voando? Porque Deus quer chamar a nossa atenção. Diga assim: eu ando muito distraído. Deus está querendo chamar a nossa atenção. E Deus tem feito coisas magníficas para chamar a nossa atenção. Para José, ele chamou a atenção através de sonhos. Sonhos que o deixou intrigado, né? Ele foi contar lá para os seus pais, para os seus irmãos. Isso gerou uma bronca feia para ele. Mas entende como Deus chamou a atenção de José? Através de sonhos. Samuel, Deus começou a chamar ele dormindo. Por que não falou com ele acordado? Tem que falar com o cara dormindo. O cara acorda. Aproveitava que ele já acordou, aí falava com ele, mas esperava ele dormir para falar. Não parece uma brincadeira de criança? Deus está querendo se relacionar como se ele fosse uma criança. Ele não quer pesar a mão sobre nós, ele quer se relacionar como amigos. Porque se Deus quisesse pesar a mão sobre nós, ele já teria feito. Ele está querendo se relacionar, ele está querendo amizade, ele está querendo sinceridade, ele está dizendo: eu sei quem você é, eu sei das tuas falhas, eu sei quem você é, mas seja sincero comigo, porque eu vou me relacionar com você. Quem está entendendo a grandeza de Deus? Deus quer a minha e a tua atenção. Pensa lá na Babilônia, uma mão aparecendo escrevendo na parede. Deus não podia dizer logo do céu lá: estou insatisfeito com você, ô Nabucodonosor. Acabou. Mas não, aí mandou uma mão lá. E a mão escrevendo lá: Mene, Mene, Tekel. Quem está entendendo? Josafá estava sabendo que vinha uma grande multidão para lutar contra ele. Aí Deus usa o
o levita lá para falar. Entende a multiforme graça de Deus? Deus tem muitas formas na sua graça para se relacionar conosco. Muitas formas Deus tem para falar conosco. Você lembra do Saulo? Aquele que perseguiu os crentes, indo pelo caminho de Damasco. Deus falou, Jesus é o próprio Deus, né? Deus falou com Saulo no caminho de Damasco, sim ou não? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sim ou não? Sim. Mas antes de falar com ele, o que aconteceu? Uma grande luz. Para que a luz? Não parece uma grande brincadeira de Deus? Entende que Deus ele não leva as coisas tão a sério quanto parece. Deus ele sempre se antecipa com uma ação que é para a gente entender que aquilo dali não é para a nossa destruição, aquilo dali é para a nossa restauração. Deus está querendo nos restaurar, Ele não está querendo nos destruir. Para analisar, se Deus quisesse nos destruir, Ele já teria feito? Sim. Ele já teria feito. E por que nós não estamos destruídos? Diga, por causa da graça. Amém. Que é um favor que a gente não merece. Aleluia. Amém? Amém. Deus quer a nossa atenção, queridos. Glória a Deus. Pensa. Jesus sobe lá para o alto do monte com Pedro, Tiago e João. Teologicamente é chamada transfiguração. Porque Jesus ele mudou a sua aparência ali. Veja, em Mateus capítulo 17, versículo 5 diz assim: falava ele ainda, que é Pedro, que queria construir uma tenda para cada um, que apareceu lá, não é? Estava Jesus, apareceu Elias, não é? E apareceu Moisés. E Pedro queria construir uma tenda para cada um. E o texto diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa. Veja, uma nuvem luminosa. Pensa uma nuvem de neon. Certo? Os envolveu. Essa nuvem veio e ficou entre eles ali. Olha o que o texto diz. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho, a quem tenho prazer, a quem me compraz. A pergunta é: para que a nuvem luminosa? A voz já não bastava? Se eu ouvisse a voz, eu já ficava quase borrado. Para que a nuvem? Parece que a nuvem é para preparar o emocional para se ouvir a voz de Deus. Porque a intenção de Deus é destruir? A intenção de Deus é restaurar. Deus quer chamar a nossa atenção, queridos. Deus quer chamar a minha e a tua atenção. Só que essa correria frenética que a gente vive hoje tira de nós a sensibilidade da vontade de Deus falar conosco. Pensa que hoje, até para a gente olhar para a cara do irmão, é difícil. Principalmente se a pessoa estiver no momento do seu WhatsApp. A pessoa fala com ele, fala com ela, o máximo que você tem é uma resposta. Não. Imagina se Deus estivesse num redemoinho ali perto. A pessoa ia ver o redemoinho. Tivesse uma nuvem luminosa, a pessoa ia ver a nuvem. Não. A luz do celular é mais forte, né? Se desse um tremor de terra, alguém ia gritar: para com isso, menino! A casa está balançando. Quem está entendendo que nós estamos menos atentos do que esse povo do passado para perceber que Deus está querendo chamar a nossa atenção? Nós precisamos parar um pouquinho, queridos. Nós precisamos tirar um tempo do nosso dia para conversarmos com o Senhor. Porque por mais que não seja o momento que Ele queira falar conosco, Ele vai se adequar à nossa realidade. E Ele vai dizer: eu queria falar com você às 3 horas da tarde, mas só que você só está disponível agora às 11 da noite. Então o que eu tinha para falar 3, eu vou falar agora às 11. Por causa da Graça. Entende que Deus é capaz de fazer isso por nós? Glória a Deus. Deus é capaz de se adequar ao nosso tempo, ao nosso horário, porque Ele quer se relacionar com a gente. Ele é capaz de fazer isso. Ele
sabe que a gente tem que trabalhar, Ele sabe que a gente tem que cuidar das coisas, resolver os problemas. Ele sabe e Ele é capaz de se adequar. Vocês sabiam, queridos, que se você marcar um horário com o Senhor, Ele vai se encontrar com você naquele horário? Eu creio. Deus vai se encontrar com a gente naquele horário. Aleluia. Nós aqui no Projeto Semear temos um horário de nos apresentarmos ao Senhor, sim ou não? Amém. É dia de domingo às 6 horas. 18 horas, 6 horas da tarde. O problema é que a gente combina e às vezes a gente... Aí Deus vem para nos esperar e a gente deixa Deus. Espera. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que até Deus, a paciência tem limite. Porque Deus mostra na sua palavra que Ele é longânimo. Ele demora a se aborrecer. Mas quando se aborrece de verdade. Vocês viram o que aconteceu com Saul? Com Eli? Com Ofni e Finés? Com Acã? Quer que continue? Com Ananias e Safira? Porque tem uma hora que ele se aborrece, queridos. Agora tem uma coisa que eu quero dizer para vocês assim, do fundo do meu coração. Não provoque a ira de Deus. E como a gente não provoca a ira de Deus? Se a gente combinar, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Se a gente combinou, que a gente esteja lá pontualmente, que aí a gente não provoca a ira, a gente consegue amolecer o coração dele. Deus amolece o coração, querido. Teve um sujeito que ia morrer. Ele foi lá, Senhor, e começou a amolecer o coração dele. E Deus deu mais um tempinho de vida para ele. Olha o que Deus é capaz de fazer. Por causa da? Graça. Diga, a graça me alcança. A graça me alcança. Amém? Amém. Deus está chamando a atenção. Ou numa sarça em chamas, ou através de um vento que quebra pedras, ou através de um terremoto, de um fogo, de um redemoinho, ou através de sonhos, ou através de chamar pela madrugada, ou por uma mão escrevendo na parede, ou através, não é, de uma pessoa, de um vaso, de um instrumento dele, ou através de uma forte luz, de uma nuvem luminosa, uma jumenta falando, uma estrela guiando os magos. Queridos, não importa. O que eu entendo pela palavra de Deus é que Deus está querendo nos chamar a atenção. E aonde está a nossa atenção? Deus quer nos chamar a atenção. Amém. E eu tenho certeza que Ele está sinalizando ainda hoje, para que a gente possa dar a Ele atenção. Aleluia. Nós temos tempo para tudo, mas nós não podemos nos esquecer de ter tempo para Deus. É verdade. Nós precisamos dar atenção ao Senhor. Ele quer se relacionar, queridos. Glória. Ele não pode ser um ser somente filosófico, somente dentro de uma ideia. Porque hoje os crentes vivem falando de Deus, conhecem muito, porque isso, porque aquilo, tem um bocado de ideologia, mas a pergunta é, tem tempo para Deus? E tempo para Deus é algo pessoal. Pessoal. A pastora Neira não pode ter tempo para Deus no meu lugar. Quem está entendendo? Isso é algo pessoal, é algo meu, é algo seu. Porque Deus quer se relacionar conosco individualmente. Porque o que Deus tem para falar para o diácono Marcelo é para o diácono. Ele não vai falar para a diaconisa Edna. O que Deus tem para falar com a diaconisa Edna é para... Não é para o diácono Marcelo. Quem está entendendo? Amém. Às vezes a gente acha que a gente está tão... a Bíblia diz, né, que o casal se torna uma só carne, né? Isso é filosófico. Não é que se torna mesmo. Isso é filosófico. Tá? E às vezes acha que pode se terceirizar para o cônjuge a responsabilidade que é dele mesmo, dela mesma. Ah, meu marido já ora. Eu não preciso orar porque meu marido já ora. Quem disse? Quem disse? Cada um de nós somos uma pessoa independente da outra. E Deus quer se relacionar conosco na pessoa que nós somos. Glória a Deus. Deus vai usar o diácono Paulo Sarto como o diácono Paulo Sarto. E vai usar
a diaconisa Daiane como diaconisa Daiane. Juntos, porém independentes. Amém? Quem está entendendo? Eu e você precisamos ter tempo para Deus. E se você não consegue ter tempo para Deus durante a semana, que pelo menos no domingo às 18 horas. Parece que no domingo é mais difícil, né? E olha que no domingo não tem um patrão, né? Queridos, nós precisamos ter tempo para Deus. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque Deus está nos chamando a atenção. Tem coisas que Ele quer revelar. Tem coisas que Ele quer mostrar, ensinar. Tem coisas que Ele quer nos dar a direção. Existe resposta para nossas perguntas que estamos perguntando há muito tempo, que Ele quer dar a resposta, mas a gente não para ouvir. É como se Deus estivesse dizendo, é assim, minha filha. Ah, Senhor, mas por quê? Deus está dizendo, é assim, minha filha. Pai, mas por que tu não me diz? Mas eu já falei, minha filha, é assim. Entende? Aquele negócio de que Ele está querendo dar a saída, trazer a solução, mas a gente não quer ouvir. Essa palavra é para um despertamento, porque Deus está chamando a nossa atenção o tempo todo. Às vezes Deus usa um passarinho. Com Jonas, Ele fez brotar uma árvorezinha do lado dele. Sim ou não? Sim. Quem está entendendo? Deus, Ele está querendo chamar a nossa atenção. Para os discípulos, Ele mandou ir para o barco, entrar no barco, atravessar para o outro lado. E no meio do mar veio a tempestade. Jesus estava querendo chamar a atenção deles. Primeiro veio a tempestade, depois veio Jesus andando por cima do mar. Aí logo gritaram, fantasma! Por quê? Porque estão dispersos, estão desatentos, estamos desatentos. Nós precisamos ter um tempo para Deus, queridos. Essa correria frenética da gente não vai nos levar a bom lugar. Nós vamos perder o foco, nós vamos perder a direção. Está indo bem? Vamos dar atenção para Deus continuar mantendo as coisas indo bem. Se nós perdemos a direção, se nós perdemos Deus, se nós tirarmos Deus da direção, nós vamos começar a nos decepcionar. E aí, é muito triste, né? A gente começar a perder porque paramos de ter tempo para Deus. Essa palavra, eu sei que é uma palavra dura, e eu sei também que era para estar eu falando assim, gritando esse negócio, né? Eu não estou entendendo por que está de uns tempos para cá eu não estou conseguindo gritar. Vou orar para Deus, eu acho que eu estou tendo pouco tempo com Deus. Deus está ouvindo as orações da igreja, é isso, né? Sim. Ah, entendi. Diga assim, eu preciso aprender a ter todos os dias um tempo para Deus. Diga assim, hoje eu entendi que Deus está chamando a minha atenção. Não precisa responder com palavras, mas responda em pensamento. Se você entendeu a mensagem, se você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Quando nós dizemos para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu terei tempo para Ti. Receba essa palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém,